Se você e seus amigos fossem atrás da lenda do Slenderman, mas acabassem se tornando os próximos alvos do Homem Sem Face, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois esse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Halle e suas amigas tentando escapar dessa entidade maldita, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a criatura misteriosa e Slenderman, pesadelo sem rosto. Essas garotas estão prestes a descobrir que algumas lendas são reais. Halle é uma estudante do ensino médio que, como toda jovem, tem seu grupinho de amigas. Rain, a garota revoltada que odeia tudo e todos. Chloe, uma jovem com uns gostos estranhos pra dizer o mínimo. E Katie, a garota meiga que mantém todas unidas. Um dia na escola, elas estavam andando pelos corredores quando notaram um grupo de garotos cochichando e decidem se aproximar para saber o que era, mas eles se recusam a falar, pois era um segredo deles. Nesse momento, Halle se lembra que tinha que buscar a sua irmã mais nova e vai embora dando aquele olhar de paquera para Tom, o garoto que ela gostava. Ao anoitecer, ela se reúne com sua família para jantar e pede aos seus pais para sair com suas amigas durante a noite, e Lizzie pede para ir junto, já que ela queria desesperadamente fazer parte do grupinho, mas sua irmã nega, pois ela ainda era muito nova. E aí Rain aparece para buscar a menina, e junto elas vão para a casa de Katie. Chegando lá, a ruiva pede para elas não fazerem barulho, pois seu pai, o Sr. Jensen, tinha graves problemas com alcoolismo e estava apagado no sofá. Então elas vão correndo para o porão, onde ficam um tempão assistindo filmes relaxantes, ou melhor, de gente relaxando, se é que vocês me entendem. Até que Chloe conta saber o segredo dos garotos, e diz que eles se reuniram na casa de Tom para invocar o Slenderman. Ao ouvir esse nome, Halle pergunta quem era esse, o que me faz pensar que ela vive em uma caverna para não conhecer essa entidade. Então as meninas começam a pesquisar sobre, e encontram um texto dizendo que o Slenderman, ou o Homem Esguio para nós brazucas, é uma criatura alta e com membros longos que se esticam, que sequestra algumas crianças ou jovens, e leva todos para sua dimensão, usando poderes hipnóticos, que fazem as vítimas irem diretamente para seus braços. Ninguém sabe o porquê exatamente ele leva essas pessoas, mas sabe-se que alguns sortudos, se é que dá pra chamar assim, são deixados para trás pelo monstro, porém nunca mais voltam a ser os mesmos, ficando atormentados e enlouquecidos pela coisa. O que se sabe é que a partir do momento que alguém o vê, essa pessoa se torna posse dele. E como esse texto nada bizarro não serviu para barrar essas meninas, elas decidem continuar pesquisando, e encontram um vídeo que em tese lhes ajudaria a invocar o monstro, e começam a assisti-lo. De acordo com as regras do vídeo, você iria escutar 3 badaladas de um sino. Na primeira badalada, todos deveriam fechar os seus olhos e não falar nada, e só abrir na terceira, e assim elas fazem, enquanto as imagens adentram na floresta, levando todas até uma árvore retorcida, e quando abrem seus olhos, elas veem a criatura saindo da árvore, e diversas imagens bizarras começam a piscar na tela. Ao fim do vídeo, todas ficam muito afetadas com isso, principalmente Katie, mas decidem ignorar e ir dormir. Porém, é claro que as garotas mal conseguem dormir bem. Bom galera, como eu já disse algumas vezes, quando se lida com algo paranormal é de extrema importância conhecer seu inimigo, para saber com que está lidando. Informação é tudo nessas situações, já que cada entidade sobrenatural tem suas fraquezas e forma de lidar, que são diferentes umas das outras. Então vamos lá. O Slenderman é uma entidade humanoide que não possui rosto, e dizem que isso é porque ele reflete os maiores medos e fobias de uma pessoa, usando sua ausência de identidade para assumir a que ele quiser. Além disso, a criatura pode esticar seus membros, podendo usar isso para capturar suas vítimas facilmente, e possui a capacidade de criar tentáculos em suas costas, que podem ser usados tanto para se camuflar entre as árvores, quanto para se mover mais rápido, como se fosse uma espécie de aranha. Ele também parece afetar psicologicamente suas vítimas, fazendo com que elas desenvolvam crises agressivas, paranoias constantes, alucinações e, nos piores casos, psicopatia e sociopatia, sendo capazes até de matar entes queridos, mas falaremos disso mais tarde. E a sua origem é desconhecida, mas sabe-se que essa monstruosidade vive na floresta e sequestra crianças e jovens para fazer parte de sua estranha família, que são popularmente conhecidas como proxies, pessoas que tiveram suas mentes consumidas pela entidade, virando nada mais que marionetes em suas mãos. Essas pessoas são as que ele leva e não finaliza, pois ainda podem ser úteis para seus fins misteriosos. O proxy mais conhecido dentre todos é o Chick Boy, um garoto que foi enlouquecido pelo Slenderman até finalizar seu pai abusivo, se tornando um de seus filhos. E agora falando sério, houve um caso nos Estados Unidos de 2 garotas de 12 anos que atacaram uma colega na intenção de serem aceitas pelo Slenderman. Por sorte, a vítima sobreviveu, mas esse caso é até hoje a prova mais real de que talvez essa lenda seja verdadeira. Até onde sabemos, o motivo do Slenderman manter esses proxies por perto é para poder se alimentar deles e aumentar suas forças. Isso tudo deve ter soado muito interessante pra você, não é mesmo? Pena que aqui esse monstro tão legal virou uma espécie de Samara de um chamado, do tipo assista meu vídeo e você morre. Portanto, uma dica fácil para sobreviver a essa entidade é obviamente não assistir a esse vídeo de invocação. Durante uma longa semana, Halle tem pesadelos frequentes com a floresta, onde ela é seguida pelo Slenderman. Logo ela chega na árvore retorcida, onde é capturada pela criatura, e assim a garota
solta a corda. Mais tarde, todos os alunos são levados a um passeio por um cemitério de veteranos de guerra, e as 4 conversam sobre os efeitos daquele vídeo bizarro. Rain e Hallie comentam sobre ter pesadelos frequentes, e Chloe conta que só naquela manhã tinha vomitado 2 vezes. Quanto a Katie, bom, digamos que ela foi a mais afetada de todas, ouvindo rangidos das árvores o tempo todo, e parecendo estar em transe a maior parte do tempo, e também ouvindo sons estranhos vindos da floresta. Suas amigas até notam isso, mas decidem ignorar, sem saber que estavam condenando Katie para sempre. Já que pouco tempo depois ela desaparece, e Rain tenta ligar para a ruiva, já que ninguém viu para onde ela foi, mas obviamente a garota não atende. Quando a noite cai, a polícia aparece para iniciar as buscas pela menina, mas infelizmente a jovem não é encontrada. Algum tempo se passa, e Hallie fica sozinha com Lizzie, e a leva para seu quarto para ajudá-la com o dever de casa. E aí a garotinha pergunta diversas vezes o que tinha acontecido com Katie, mas logo percebe que sua irmã não faz ideia. A conversa é interrompida quando as duas escutam alguém entrando na casa. Com isso, Hallie pede que sua irmã fique no quarto e desce as escadas para ver quem era, se deparando com um vulto gigante no canto. Ao perceber aquilo, a jovem volta correndo para seu quarto e vê que o invasor estava lhe seguindo. Então ela fecha a porta do quarto e o criminoso tenta entrar de todas as formas, mas quando Hallie diz que vai chamar a polícia, ela ouve o pai de Katie perguntando se sua filha estava se escondendo ali. Isso faz o peso da culpa cair sobre Hallie, que contra todas as indicações abre a porta do quarto e começa a conversar com um homem, jurando que não sabia onde Katie estava. Porém, isso só deixa o cara mais furioso, que parte para cima da jovem, dizendo que tudo era culpa dela, pois sua filha nunca mexeria com o ocultismo por conta própria. Por sorte, Hallie consegue se soltar e ligar para as autoridades, que chegam em pouco tempo e levam um homem preso. No dia seguinte, Hallie vai para a escola e espalha diversos panfletos, alertando sobre o desaparecimento de Katie e pedindo ajuda. Até que Tom pergunta se as garotas realmente tentaram invocar o Slenderman, e quando ficam sabendo que sim, os meninos ficam surpresos, já que eles amarelaram e não conseguiram concluir o desafio. Assim que eles saem, Hallie conta às suas amigas que o Sr. Jensen invadiu sua casa e disse algo sobre a menina estar mexendo com o ocultismo. E aí Rain fala que provavelmente isso tem a ver com aquele vídeo que elas assistiram, mas Chloe e Hallie dizem que isso era besteira, pois todos assistiram o vídeo e apenas Katie ficou daquela forma. Porém, a loira rebate falando que todas sentiram algo naquele dia, e aí ela leva suas amigas até a casa de Katie, na intenção de procurar pistas sobre o desaparecimento da jovem. Mas o trio nem imagina que o que vão encontrar é bem pior do que esperam. Ok, é impressionante como nessas situações as amigas que eram para serem as pessoas mais próximas de Katie, já que a conhecem há anos e têm uma intimidade gigantesca, parecem misteriosamente deixar de se importar com suas tais melhores amigas em momentos cruciais como esses, pois elas eram as únicas que sabiam sobre Katie ter visto o vídeo. E mesmo com todas elas tendo vivido situações bizarras depois disso, como os pesadelos, elas simplesmente ignoraram tudo aquilo, e ainda deixam a pobre coitada para trás, sendo que essa situação poderia ser facilmente evitada, se elas ficassem perto da amiga. E para garantir que não fosse algo de suas cabeças, e que o pesadelo era real, as meninas deviam perguntar aos garotos se algo estranho também estava acontecendo com eles. Apesar de que é muita coincidência ela ter desaparecido poucos dias depois de ver o vídeo. Quanto a Hallie, digamos apenas que se fosse o invasor que tivesse intenções reais de machucá-la, Hallie provavelmente não chegaria ao dia seguinte agindo dessa maneira. Porém, existem diversas coisas que podem ser feitas em uma situação dessa. A primeira, obviamente, é manter a calma, trancar a porta do quarto e evitar de fazer qualquer barulho para não ser detectada, ou alarmar o invasor. Em seguida, vem o passo óbvio, ligar para as autoridades o mais rápido possível, para que eles cheguem antes que o pior aconteça, já que demora em média de 15 minutos para os oficiais chegarem no local após o chamado. O mais importante de se fazer após isso é procurar algo para se defender. Um taco de beisebol, uma faca ou até mesmo uma tesoura já seria alguma coisa. Em seguida, é bom encontrar um lugar para se esconder e surpreender o invasor caso seja impossível evitar confronto. Afinal, Lizzie também estava ali e poderia ajudar a derrubar o desconhecido. Sair na escuridão depois de chamar pelo seu pai e mãe só vai entregar que você está sozinho em casa e facilitar para o invasor identificar onde você está. Chegando na casa e espiando pela janela, as garotas veem que o Sr. Jensen estava apagado no sofá como sempre. E como Rain já sabia que ele tinha o costume de deixar a porta dos fundos destrancada, já que Katie tinha a mania de chegar tarde em casa, Rain toca a campainha e fica distraindo o homem, fingindo querer ajudá-lo por se sentir culpada. E vemos que apesar de tudo, o cara estava realmente triste e impactado com o que aconteceu. Enquanto Rain se aproveitava dessa fraqueza emocional, suas amigas entram escondidas pelos fundos e vão até o quarto da Katie, onde encontram um monte de desenhos estranhos em cima de uma mesa, no que parecia ser o próprio Slenderman. Em seguida, Hallie decide olhar um esconderijo que Katie tinha no armário, e lá elas encontram o computador da garota, que elas achavam que tinha sido levado pelas autoridades como evidência. Depois disso, todas se reúnem na casa da Chloe para fuçar no computador e ver se tinha alguma pista do desaparecimento da jovem. E o que elas encontram é surreal, diversos vídeos bizarros de aparições reais do homem esguio ao redor do mundo. E o mais estranho é que todas as filmagens envolviam crianças. Enquanto fuçavam em tudo, as jovens encontram um chat aberto
aberto, onde Katie trocava mensagens com outra pessoa online, chamada de Ali Cat, e pareciam comparar experiências sobre o encontro com o Slenderman. Até que o grupo encontra um vídeo datado de um dia antes do seu desaparecimento, onde Katie se gravava entrando na floresta e se deparando com alguma coisa que não podemos ver. E as meninas ficam tão distraídas com essa gravação que não notam a sombra viva que as espiava. Bom, entrar na casa de um louco que já invadiu a casa de sua amiga e tentou atacá-la sem levar nem sequer um spray de pimenta para se defender é um ótimo jeito de parar no noticiário. Além disso, as garotas entraram da pior forma possível. Primeiro, porque o homem estava apagado de tão bêbado. Nunca que ele iria notar as meninas se elas entrassem de fininho na casa, ainda mais que elas sabiam de uma entrada que estava aberta e era de fácil acesso. Isso apenas colocou Rain em perigo desnecessariamente, já que o velho podia surtar de novo e ir para cima da jovem. E como ele estava em sua casa, é bem provável que as autoridades não pudessem fazer nada, já que as garotas literalmente foram atrás do problema. Quanto ao vídeo, tudo o que sabemos sobre a entidade está concentrado na internet, portanto a solução para isso também deve estar. Elas deveriam procurar por meios de encerrar essa perseguição do homem esguio, ou ao menos as suas fraquezas, para que pudessem se defender dele de alguma forma. Em alguns contos, a entidade parece ter medo de fogo, podendo ser ferido por ele. Sabendo disso, era bom sempre ter por perto um desodorante e um isqueiro para o caso de acontecer um ataque. Em outras histórias, a luz do sol o enfraquece, e existem certos rituais e objetos religiosos que também podem espantá-lo ou afastá-lo. Isso porque a criatura não tem necessariamente uma forma física, mas vamos entender isso melhor mais pra frente. Toda essa informação está nas redes, porém as garotas parecem nem sequer estar preocupadas em encontrar formas de se defender e revidar os ataques, se tornando a cada segundo presas mais fáceis para o monstro. E digamos que a polícia nem está se esforçando para procurar essa garota, afinal o quarto dela estava cheio de informações que poderiam ser importantes para descobrir o seu paradeiro, como os desenhos e o notebook da Katie, já que ela estava conversando com alguém desconhecido, que poderia ter sequestrado a garota. Mais tarde, Rain vai para sua casa e não consegue parar de pensar em tudo que estava acontecendo, e decidida a desvendar esse mistério, a garota pega o computador de Katie novamente, mas antes que pudesse fazer algo, ela recebe uma mensagem de Ali. Aproveitando a brecha, Rain conta tudo o que tinha acontecido para essa pessoa, que não parece estar surpresa com o fato de Katie ter sido levada. Então, a loira pergunta se tinha algo que pudessem fazer para ter sua amiga de volta, e a pessoa responde que isso dependia do que elas estavam dispostas a dar para ele em troca desse favor. No dia seguinte, Rain chama suas amigas para conversar, e conta que tinha falado com Ali, que ele disse sobre o Slenderman trabalhar como um vírus que infecta a mente das pessoas, se tornando pior e se espalhando mais a cada segundo que passa. Por isso, suas amigas estavam piorando gradativamente, e graças a Ali, Rain também descobriu uma forma de contatar o Slenderman para poder recuperar Katie, já que ela provavelmente tinha pedido à criatura que a levasse embora. Ao ouvir isso, suas amigas ficam completamente desconfiadas, já que era loucura e não fazia sentido. Mas Rain lhes convence, falando que Katie sempre disse que queria sumir da cidade, por ter um pai alcoólatra e uma vida conturbada. Além disso, a menina sumiu sem deixar sequer uma pista, e a polícia não encontrou nada. Se bem que esses caras nem procuraram, né? Portanto, as três deviam isso a Katie, e precisavam contatar a criatura, já que era a única chance que tinham de vê-la novamente. Então, as três vão para a floresta ao anoitecer, e cada uma leva um pertence ao qual amam demais, para sacrificar e chamar a atenção do monstro. Rain leva um objeto artesanal que fez aos 5 anos, Chloe a última foto que tirou com seu pai enquanto ele ainda estava vivo, e Halle um pano que sua falecida avó tinha tricotado quando Lizzie nasceu. E aí elas destroem o objeto de afeto e colocam no tronco oco de uma árvore. Em seguida, Rain pega vendas e implora para que suas amigas as coloquem e não tirem em hipótese alguma. Isso porque Halle disse que caso alguém olhe para o rosto da entidade, nunca mais seriam a mesma, ou elas enlouqueceriam completamente ou iriam morrer. Depois de colocarem as vendas, Rain pede que fiquem em silêncio, e depois de um tempo, as três escutam badaladas de um sino, o mesmo sino que ouviram no vídeo. E aí o trio escuta galhos se quebrando em volta delas, e Chloe não aguenta de curiosidade, tirando a venda e olhando para o vulto da criatura, o que lhe deixa completamente assustada. Então, Chloe sai correndo de perto de suas amigas, que tentam lhe seguir, mas acabam se separando. Depois de correr muito, a garota bate de frente com alguma coisa e cai, mas quando ela olha para cima, vê o homem sem rosto lhe encarando. Seus gritos são ouvidos por Rain, que não sabe direito de qual direção eles vieram. Isso faz com que ela fique ainda mais perdida, olhando em volta e só encontrando escuridão. Até que ela quase infarta quando Halle aparece do nada. Juntas, elas ouvem sons de algo se movendo em volta, mas ficam aliviadas ao ver Chloe saindo do mato, quase que em um transe. Assim que Rain vê isso, ela diz que Chloe deve ter visto a face daquela coisa, mas Halle não quer continuar esse assunto, pois o ritual fracassou, e ainda por cima não recuperaram a Katie. Bom, realmente não faz sentido como as pessoas têm dificuldades em seguir instruções simples. Tudo que Chloe precisava ter feito era literalmente manter a venda nos olhos, já que sua amiga tinha avisado há 2 segundos atrás que se olhassem para o monstro ficariam loucos, ou ela tem uma grande vontade de conhecer um manicômio, ou não tem senso algum de preservação. Mas Rain também pensou pouco,
grupo, pois para evitar que qualquer um olhasse para a fera, o grupo poderia ter levado uma barraca e entrado dentro dela para que não tivessem visão dos arredores. Assim, se alguma delas quisesse ver a entidade, teria que abrir a barraca, e as outras teriam tempo o suficiente para impedi-la. Quanto a Halle e Rain, as duas não deveriam ter se separado de forma alguma enquanto procuravam pela amiga. Isso porque elas não tinham conhecimento algum dos poderes da entidade e poderiam ser pegas de surpresa. Além disso, galera, é um detalhe bem sutil, mas se vocês prestarem muita atenção na parte em que as garotas estão mexendo no computador de Katie, verão que quem postou o vídeo para invocar o Slenderman no site foi a própria Alley Cat. Portanto, as jovens não deveriam confiar tanto assim nessa pessoa, já que ela é a culpada por todas estarem nessa situação. E devido à conversa que ela teve com Katie, a garota parecia fissurada no Slenderman, vendo ele como uma coisa boa e não como o demônio que sequestra pessoas. Outra coisa que seria bem útil nesse ritual seria deixar as lanternas acesas para saber quando a criatura estava por perto, e não tirar a venda de forma alguma, pois todos sabem que aparelhos elétricos como câmeras, lanternas e celulares tendem a falhar na presença da entidade. Isso ajudaria demais para que as meninas soubessem quando a barra ficou limpa, para poderem ir embora. Depois de todo esse evento traumático, Chloe vai para casa ouvir algumas músicas para relaxar, mas alguma coisa interfere em seu telefone. E quando ela vai olhar, a jovem nota que alguém estava ligando por chamada de vídeo. E ao invés de desligar e seguir a vida, Chloe atende e vê que alguém tinha filmado à frente de sua casa. Assustada, a garota corre até lá para investigar, mas não vê ninguém. Porém, no seu celular, o que quer que esteja filmando estava se aproximando rapidamente. Logo, aquilo entra na casa e sobe as escadas, ficando parado de frente para a porta do quarto de Chloe. Num impulso de coragem, a jovem abre a porta, mas não vê nada do outro lado, apesar de ouvir algumas coisas andando em volta dela. Só que quando Chloe menos espera, a entidade surge em suas costas e a ataca, sufocando a garota. Mas quando Chloe olha no espelho, ela fica espantada ao perceber que não tinha ninguém lá. Era apenas ela mesma fazendo tudo aquilo. Graças a esse trauma, Chloe para de ir à escola, o que faz até os garotos notarem que tinha algo errado. Mas Rain sempre tentava disfarçar o sumiço da amiga com desculpas. Mais tarde, saindo da escola, Halle envia uma série de mensagens para Chloe, já que ela não estava atendendo a nenhuma de suas ligações, mas sua atenção é quebrada quando Tom aparece lhe chamando para sair e pedindo para encontrá-lo em sua casa durante a noite. E eu acho que não é para assistir Netflix. Porém, Halle começa a ouvir estalos vindo das árvores e vê o Slenderman lhe encarando de longe. Esse avistamento assusta tanto a jovem que ela concorda com tudo no automático, apenas para sair dali o mais rápido possível. Um dia depois, Rain começa a ficar obcecada pelo homem esguio e decide faltar à aula para fazer pesquisas e saber mais da origem daquela coisa, na esperança de encontrar uma forma de sobreviver. Mas nisso ela apenas percebe que o buraco é muito mais embaixo e que a entidade existe há muito tempo, mas sempre sendo retratada com várias aparências distintas e nomes diversos, chegando até encontrar o conto do flautista que atraía crianças, deixando a entender que isso poderia estar relacionado ao monstro. Até que ela chega a um livro que explica as reações que uma energia paranormal causava nos seres humanos, mas quando ia começar a ler, as luzes se apagam e Rain ouve rangidos vindos de todas as direções. Porém, quando estava quase conseguindo se acalmar, o Slenderman sai de dentro das prateleiras e começa a persegui-la. A garota tenta correr, mas a entidade parecia estar em todos os lugares, e logo as ilusões de espaço deixam a garota zonza, a fazendo quase se desequilibrar. E aí o monstro aproveita essa fraqueza e agarra o rosto de Rain, o fazendo desaparecer e tornando a loira como ele. Mas quando tudo parecia perdido, Rain desperta da ilusão ao esbarrar na bibliotecária, voltando a si e pegando o livro que poderia provar as coisas que ela vem dizendo. Ok, Chloe definitivamente poderia ter reagido muito melhor nessa situação. Isso porque ela teve um privilégio que nenhuma vítima tem quando está sendo caçada: a visão de seu perseguidor. Ela conseguia saber exatamente onde o Slenderman estava dentro de sua casa, e portanto conseguiria facilmente escapar dele, já que vendo a casa dela do lado de fora, é possível pular a janela e descer pela sacada facilmente, já que a sacada não tem quase nenhuma distância do chão, e desde que a entidade fosse estúpida o suficiente para continuar mostrando a ela o que estava vendo, a menina poderia evitá-lo tranquilamente e ir até a casa de alguma de suas amigas para tentarem acharem uma solução. Outra coisa que poderia ser usada de alguma forma para ganhar tempo é que aparentemente o Slenderman nunca aparece em pessoa para buscar suas vítimas. Ele fica fazendo elas alucinarem, e como foi descoberto pelas pesquisas das garotas, ele enlouquece suas vítimas e tem poderes parecidos com hipnose, fazendo com que a própria pessoa vá até ele. Ou seja, talvez se elas tomassem remédios para dormir e apagassem, ou se colocassem em coma induzido de propósito, o Slenderman não conseguiria pegá-las. Isso obviamente traz riscos à saúde, mas eu acho que ser levado por uma entidade maligna traz ainda mais riscos que isso. Essa estratégia não só ajudaria a reduzir as alucinações, fazendo com que as pessoas tivessem apenas sonhos, como também poderia ajudar a reduzir a influência do Slenderman, fazendo ele perder o interesse. Isso porque, galera, é dito que o monstro espalha uma espécie de vírus na mente de suas presas, mas se ele funcionar como qualquer outro, uma hora ou outra os sintomas iam começar a diminuir, e a pessoa voltaria aos poucos para a realidade. Além de que o Slenderman é completamente dependente do medo de suas vítimas, para que seus poderes
eles sejam efetivos, como uma espécie de Pennywise bem trajado. E a maioria de suas vítimas vão pro céu por escolha própria, se é que vocês me entendem. Portanto, se as pessoas estivessem apagadas, isso reduziria e muito as chances de algo ruim acontecer com elas. No dia seguinte, Rain corre até sua amiga para lhe mostrar o que descobriu, pois ela leu em estudos que quando o corpo humano entrava em contato com o sobrenatural, ele poderia criar uma relação simbiótica através da bioeletricidade, criando uma série de sintomas como alucinações, psicose, mudança de comportamento, perda de contato com a realidade e doenças mentais, e até mesmo desaparecimentos sem explicações, e podendo até resultar em bater as botas por vontade própria. E aí, Rain pergunta se Hallie tinha visto algo, e apesar de hesitar de primeira, a jovem fala que foi convidada para sair por Tom, mas que viu a entidade perto das árvores. Então, sua amiga diz que precisavam ir ver a Chloe, pois algo estranho definitivamente estava acontecendo. Com isso, as duas vão até a casa de Chloe e começam a olhar pelas janelas procurando algo, até que sua amiga aparece lhes dando um baita susto. E aí, as duas tentam chamar sua atenção, mas percebem que Chloe estava num transe bizarro, tendo perdido sua mente para a entidade. Indo embora dali, Rain tenta novamente convencer sua amiga de que tudo era real e que deviam encontrar uma forma de se libertar do Slenderman antes que ficassem iguais a Chloe, ou até mesmo desaparecessem, mas Hallie se recusa a acreditar em uma única palavra e conta que não queria mais fazer parte daquilo. Só que Rain rebate falando que também não queria, mas as duas estavam presas nisso, e aí Hallie se recusa a ouvir, dizendo que ia para sua casa, pois tinha um encontro com Tom, sem saber que esse pode ser a última vez que ela vê Rain. Mais tarde, Hallie vai até a casa de Tom, e só quando ela entra que o rapaz conta que estavam sozinhos, pois seus pais tiveram que sair. Então eles botam uma música bacana e começam uma pegação desenfreada, mas como dizem as grandes regras, não se pode relaxar quando existe um monstro solto por aí. E a jovem começa a alucinar com Tom se transformando em algo horrendo, e com os gritos de Hallie, o jovem se afasta, dizendo que não tinha feito nada demais. Então Hallie se desculpa e conta toda a verdade para seu amado, que não parece acreditar muito na história, falando que Katie podia apenas ter se encontrado com um louco desses chats online, que a sequestrou. Porém, para provar que tudo era coisa da cabeça de Hallie, o garoto decide assistir ao vídeo, mas Hallie o impede, implorando para que o rapaz não faça isso, e Tom promete que não queria assistir. No dia seguinte, dá pra ver que a cada dia que passa, todos os afetados pelo vídeo parecem mais doentes, até que Tom chega para a aula, com uma cara completamente acabada. Ao notar que tinha algo errado, Hallie o chama diversas vezes, mas o cara parecia ansioso e assustado, ignorando a menina que nota uma marca estranha em seu braço. E por alguma razão, quem é afetado pelo monstro parece ficar cada vez mais emo. Ao chegar em casa, Hallie manda mensagem para a Alley Cat, pedindo ajuda para acabar com isso, mas assim que a pessoa lê a mensagem, ela exclui sua conta, cortando completamente o contato. Em seguida, Hallie manda mensagens para Rain se desculpando e pedindo ajuda, mas a garota fala que sua amiga não quis ouvir enquanto havia tempo, e agora já era tarde. E a cada noite que se passava, piores eram os pesadelos, com a jovem sendo atacada pela criatura na floresta, ou raízes saindo de sua barriga, até que uma noite ela acordou com os gritos de sua irmã, que estava tendo uma crise, e aí a menina desmaia. No hospital, os exames indicam que Lizzie não tinha nenhum problema de saúde, o que não fazia sentido, pois ela estava em um coma profundo. Em algum momento, Hallie se perde em sua mente e começa a alucinar que Lizzie tinha batido as botas. Porém, do nada, seu rosto começa a se mover e a menina agarra o braço de sua irmã, lhe dando visões de como encontrar a árvore retorcida do vídeo e, consequentemente, achar o Slenderman. Nisso, ela volta para si e decide sair um pouco para respirar, mandando mensagem para Tom, que não a respondia. Porém, quando a garota volta para o quarto de Lizzie, ela ouve sua irmã gritando e vê vários médicos entrando na sala para levá-la para a UTI. Mas antes que a menina fosse levada, Hallie consegue ouvi-la, falando que ele não tinha rosto repetidamente. E é aí que ela entende que tinha algo errado. Então a jovem volta para sua casa e começa a fuçar no computador da irmã, vendo que Lizzie tinha diversos vídeos e pesquisas sobre o Slenderman. Só que um deles chama sua atenção, pois mostra Lizzie entrando na floresta para invocar o monstro, e sua mente quase entra em surto, ao ver que quem levou sua irmã lá foi sua amiga Ren. Irritada, Hallie vai até a casa de Rain tirar satisfação, mas ninguém abre a porta. Então a menina nota que a entrada não estava trancada e sobe as escadas correndo até o quarto de Ren. Mas o que encontra lá são só um monte de papéis com desenhos sobre o Slenderman, cartazes de desaparecimento, avistamentos e tudo o que podia se saber sobre a criatura. Em seu computador, a última coisa que o Rain tinha pesquisado eram desaparecimentos recentes, e dentre eles tinha uma garota que se chamava Allison, uma paciente psiquiátrica que havia desaparecido há poucos dias. E Rain, com as suas habilidades hackers, conseguiu localizar o endereço de IP e viu que Allison era a Alley Cat. Nesse momento, Hallie ouve algo do lado de fora da janela e vê Rain em um transe pronta para se jogar, mas consegue puxar a garota antes que o pior acontecesse. Depois ela briga com a amiga pelo que fez com sua irmã. Porém, assim que voltavam a si, Rain conta que achavam que tinha que dar algo que amavam em troca para fazê-lo parar, só que a criatura na verdade sempre quis elas. E aí, as duas ouvem algo entrando na casa, e
Rain recebe uma ligação por chamada de vídeo e vê algo entrando. Na tentativa de impedir aquela coisa, Halle fecha a porta, mas a entidade se move pelas sombras, mostrando que não tem uma forma física. Só que do nada, tudo fica calmo, até que galhos entram pela janela perfurando Ren e a levando embora. É aí que a ficha de Halle cai. Nunca houve como se libertar, mas ainda tinha uma forma de salvar Tom e Lizzie, dando ao monstro o que ele realmente queria. Bom galera, esse poder de atravessar os objetos sólidos é novidade, mas existe uma teoria que tenta explicar isso. Como todos sabem, o Slenderman tem o poder de se teleportar. Porém, e se teleporte não fosse necessariamente a explicação mais lógica para essa habilidade? De acordo com algumas teorias, o Homem Sem Face pode ser uma criatura da quarta dimensão, transitando entre os espaços numa velocidade absurda, e com isso ele acaba gerando essa capacidade de passar por objetos sólidos como se eles não fossem nada, dando a impressão de que ele é apenas uma sombra, e podendo ser facilmente confundida com o teleporte. Isso também explicaria o porquê de armas de fogo ou qualquer forma de feri-lo fisicamente não funciona, já que para desviar o Slenderman só iria precisar entrar na quarta dimensão, que tudo passaria reto por ele. Preparada para enfrentar seu destino, Halle se enfia na mata, indo tão fundo a ponto de só ver em sua volta as árvores e a mais profunda escuridão. Ali ela avista um portão e resolve atravessá-lo, e depois de caminhar muito, ela topa com a criatura, que fica apenas lhe encarando. E sabendo que o monstro estava esperando, Halle pede a ele que a leve, em troca de sua irmã. Ao ouvir isso, Slenderman começa a retorcer seu corpo, criando tentáculos que o erguem no ar, assumindo a forma de uma aranha. Halle fica espantada com isso e acaba amarelando, tentando fugir de todas as formas, mas era exatamente isso que a fera queria. Mesmo fugindo, Halle acaba em seu destino, sendo encurralada por sombras até se aproximar perto o suficiente da árvore retorcida. Então, os galhos começam a se mover, puxando a garota para o caule, onde Slenderman estava, e aos poucos ele absorve a garota, transformando ela em parte da árvore, e assim o processo acaba. Lizzie desperta sabendo o que aconteceu e gritando por sua irmã. Ao fim, ela nos explica que era assim que ele trabalhava, se mostrando o suficiente apenas para nos infectar, e quanto mais medo ele gera, mais ficamos encantados, clicando em links, fazendo montagens no Photoshop, propagando o vírus e o espalhando pelo mundo como uma doença. E é assim que ele espalha sua palavra. Afinal, o Slenderman sabe que alguns tentarão procurá-lo, e é exatamente isso que ele quer. Bom pessoal, essa entidade aparentemente parece ter sido criada através do efeito Tulpa, que segundo a teosofia é basicamente um estudo filosófico que visa explicar o ocultismo e as crenças humanas. Elas teorizam que todas as divindades e conceitos criados pela humanidade se tornam realidade devido ao massivo número de pessoas que acreditam naquilo, fazendo esse pensamento ter forças para sair do mundo das ideias e vir para o mundo real. Isso porque, caso vocês não saibam, o Slenderman foi criado por uma pessoa para um trabalho, isso mesmo. O monstro inicialmente não passava de uma montagem ruim de Photoshop, mas isso viralizou tanto a ponto do monstro literalmente ser conhecido mundialmente, em questão de meses. E como eu expliquei no início do vídeo, existiu até um caso onde duas crianças de 12 anos levaram outra colega até o meio do mato e tentaram finalizá-la. Quando foram presas, elas falaram que apenas queriam agradar o Slenderman, provavelmente para virarem proxies, que como eu já expliquei são proativamente filhos pro Slenderman, apesar de serem usados como marionetes. Portanto, é possível pensar que o Slenderman só existe porque muitas pessoas acreditam nele, e sendo uma entidade que depende da crença e do medo para ter poder, se as meninas parassem de dar tanta importância para ele, acreditando e temendo a entidade, o Slenderman deve perder o interesse ou até mesmo desistir delas, pois se formos colocar isso em ordem de pessoas afetadas, encontramos diversas ligações. Katie sempre quis fugir de casa, pois não tinha uma convivência boa com seu pai, e ela provavelmente era a mais impressionável de todas, já que assim que terminou de assistir o vídeo, ela parecia extremamente assustada, e antes de todas terem essa vontade de invocar o Slenderman e ficarem obcecadas com ele, nenhuma delas estava realmente sendo afetada por aquela coisa. Chloe só passou a ter um contato grande com ele depois de acreditar o suficiente e dar importância a ponto de tirar a venda. Já Rain, acho que eu não preciso nem falar, ela ficou fissurada no monstro, sendo a próxima a ser levada. Mas Halle, que não deu tanta importância e tentou o tempo inteiro fingir que o monstro não estava ali, nunca procurando nada sobre ele, ou mesmo acreditando em tudo que Rain dizia, ficou completamente bem, e só foi levada pois literalmente ela procurou o monstro e pediu por isso, para salvar a sua irmã. Portanto, a maior arma contra a entidade é a descrença. Quanto ao seu sacrifício, é muito lindo ver o amor que ela tem pela irmã, mas ele foi completamente inútil, já que a criatura pega todos que assistem o vídeo, e já foi dito que não adianta tentar negociar com ele. Se ele quer uma pessoa, ele pega, e ponto final. Mas pelo visto, o monstro não tinha tanto interesse em Lizzie, já que a deixou para trás. Provavelmente ele só estava usando a garota para atrair a sua verdadeira presa. E pode não parecer, galera, mas tem como derrotar o Slenderman facilmente também, fazendo uso do próprio efeito Tulpa. E para isso, tudo que precisamos fazer era criar uma fraqueza para a entidade, inventando uma história como as tantas outras que existem, e compartilhando ela em massa, com o maior número de pessoas possível. Por exemplo, eu posso falar aqui que por conta dele ter uma relação com a bioeletricidade, isso pode ter algo relacionado com a eletricidade convencional. E aí o Slenderman
Slenderman não pode levar pessoas que estão usando sapatos e luvas de borracha, pois isso teoricamente criaria um aterramento em volta do assombrado e impediria que a entidade tocasse nele, criando assim uma fraqueza que milhares de pessoas vão assistir. Isso pode acabar entrando para a lista de coisas que combatem a entidade, além de também levar em conta que o monstro é fraco contra fogo ou contra luzes, e também alho e crucifixos, o que sua imaginação quiser. Isso porque a entidade só é forte porque todos acreditam que o Slenderman é imbatível. Portanto, se isso fosse desmistificado, o efeito Tupa forçaria o Slenderman a ter uma fraqueza, tornando ele fácil de derrotar. E como a entidade tem a mania de torturar suas vítimas por muito tempo, as meninas poderiam fazer isso tudo e muito mais. Fala galera, esse foi como derrotar Slenderman, pesadelo sem rosto. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse forçado por um demônio a jogar verdade no desafio, mas com verdades horrendas e consequências fatais? Quer saber o que esse grupo de amigos fez? Então clique aqui nesse vídeo, ou dê uma olhada em outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, muito cuidado com os links em que você entra, e os vídeos que você assiste. Nunca se sabe o que pode te encontrar através deles.